Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Você está no canal Espiritualidade Anarquista, onde a gente fala sobre todos os temas e colocamos política dentro. É mais ou menos assim que funciona. Então, a gente vai hoje falar, a gente tá falando, eu falo a gente porque eu, tipo, me considero muitas pessoas, já que eu sou sozinha. Então, para dar um poder a mais para a página, eu falo a gente. Então, eu tô desde ontem fazendo várias lives, por quê? Porque se os ETs vêm para a Terra, que pelo menos eu já tenha terminado meu trabalho, porque eu fiquei 8 anos fazendo a pesquisa para começar o canal, e aí bem no ano que eu começo o canal, vem os extraterrestres e destrói tudo que eu fiz. Mentira, ou eles vão participar e gostar e falar, e daqui a pouco eu vou estar fazendo uma live aqui com Arquituriano Azul e a gente batendo papo, quem sabe, né? Futurama. Enfim, então eu vou passar aqui. Dessa vez eu vou, essa madrugada eu tô um pouco menos insegura, eu acho. E vou mandar o link para as pessoas poderem assistir. E por quê? Nós vamos falar sobre o tema, nós estamos falando sobre o tema espiritualidade anarquista. A Terceira Guerra Mundial é espiritual. Então, estou aqui falando sobre os temas que envolvem a espiritualidade e o anarquismo. Então, eu fiz a live sobre o tema. Se vocês perceberem, só o título já dá os insights, né? Eu fico divagando aqui para quebrar alguns paradigmas e tal, mas só os títulos, por exemplo, espiritualidade sem hierarquias, e tem também a questão anarquismo e o sagrado feminino, a introdução, onde a gente falou sobre o significado das palavras. Então, agora eu vou divagar com vocês sobre... falamos também sobre espiritualidade e resistência e práticas espirituais e autossuficiência hoje. Então, como que as práticas de espiritualidade podem nos ajudar a ter uma consciência política, um espírito forte para uma luta, para acontecer a luta e tudo mais que envolve essa questão mais de como que a gente consegue ter uma espiritualidade que ela e que ela pode ser motivadora, que aumenta a nossa autoestima, o nosso poder. Quando a gente fala que o povo tem o poder de mudar o mundo, que é através da luta do povo que as coisas podem mudar, isso é um pensamento metafísico e espiritual, porque nada comprova de que o povo tem esse poder em si. Nós acreditamos nesse povo e então a gente tem que ser esse povo, fomentar essa possibilidade e atrair cada vez mais as pessoas uma para as outras. E aí então a gente vai ver o poder do povo nas ruas. É diferente da gente pensar que, né, se a gente acredita no poder do povo, como que a gente está fazendo para que as pessoas ao nosso redor estejam incentivadas a lutarem com a gente por uma coisa que é por todos. Mas, infelizmente, a gente está numa guerra espiritual. Então, se a gente está numa guerra espiritual de valores e de moral, então é difícil unir o povo. E aí a gente precisa fazer com que a nossa vida e a nossa prática seja uma demonstração de que isso possa acontecer, de essa união pode acontecer e pode nos ajudar. Eu vou compartilhar com algumas pessoas, porque eu fico tímida, sabe, pessoal, de mandar as coisas para as pessoas verem, e aí então eu fico com mais aquela coisa assim, o que eu posso falar, o que eu não posso. Eu tenho que aprender a lidar com essa tecnologia. E hoje, agora está sendo um tema tranquilo, autossuficiência. A espiritualidade, eu não digo que ela é uma coisa... o fator de acreditar ou não em Deus. Mas quando a gente acredita na nossa comunidade, a gente também está numa crença, né? Então...
como que a gente pode fazer com que a nossa espiritualidade se torne algo? Pronto. Não, pera, eu vou mandar para a Lu também. Então, como que a gente pode fazer com que a nossa espiritualidade, o nosso jeito de ver o mundo, a ver o coletivo, ver as pessoas, ver o mundo, pode nos ajudar a trazer as pessoas mais para perto de nós? Qual que era o segredo que tinham o pessoal do passado, que mesmo se discordando tanto, eles conseguiam ir para a luta, eles conseguiam fazer revolução? E o que é revolução, né? Eu acho que essa é uma das questões mais importantes também. O que é revolução? Mas eu não sei se eu vou entrar em partes tão assim profundas de pensamentos e tudo mais. Olha, eu tô aprendendo coisas novas enquanto eu mexo aqui. Tipo, o que é moderador, a comunidade, participantes. Dá para colocar participante aqui? Pronto. Agora eu fiz um chat à parte aqui. Eu tô aprendendo a usar isso. Mas nem tem tantas pessoas ainda no meu canal da Espiritualidade Anarquista. E se os ET vinha, capaz de eu nem conseguir mais, né? Ou ter mais, né? Porque vai ter mais gente aqui. Vai ter o universo inteiro com a gente. Né? Porque não é só os ET que tá vindo, né? Tá vindo uma cambada de pessoas do planeta, do universo inteiro. O que vai acontecer com o universo, né? Ai, gente, ai, que coisa. Enfim, a gente vai saber daqui a pouco o que é. Mas, enquanto isso, então, o que nós temos, né? Nós temos uma ideia de espiritualidade que ela é dependente. Então, para você, atualmente, o que acontece muito é que as pessoas, elas pegam e a base que elas têm das coisas, geralmente vem do quê? Vem daquilo que a gente vive. Então, a maior parte das... Agora eu vou parar aqui, tá? Senão eu não consigo raciocinar. Então, acabou, pronto. Vou ficar quietinho. Aí, ó, tá vendo? Por isso que eu tenho essa coisa do chat, ó. O chat eu fico assim, ai, será que alguém vai falar comigo? Ai, será que não vai? Ai, será que vai? Aí eu me perco, eu sou muito ansiosa, eu acho. Aqui, eu vou colocar aqui, pronto. Aí, qualquer coisa, eu tô aqui, eu olho aqui, pronto. E aqui eu vou... Não, pera, assim, é isso. Então é isso. Aí o que acontece? A gente aprende espiritualidade e desde o começo, o nosso primeiro contato com a espiritualidade é através das igrejas monoteístas. Então, até a década de 90, mais ou menos, começou a crescer as igrejas universais e protestantes, né? Aí as igrejas começaram a crescer, as igrejas começaram a ficar mais intensas, porque a gente primeiro tinha os povos das florestas. Quando a gente vê a dinâmica espiritual dos povos das florestas, não significa que eles não sejam misóginos ou que eles não tenham práticas que são consideradas violentas e que precisa mudar também, né? Mas nós temos a consciência de aqui que a gente foi colonizado pelo monoteísmo, de que todas as religiões seguem o mesmo padrão de opressão de todas as outras do mundo. Então, todas as religiões e espiritualidade, que daí já mistura religião, espiritualidade, esoterismo, tudo com a mesma coisa, que é acreditar que a espiritualidade, ela sempre, né, das religiões, do ser humano, ela sempre vai levar a um estado de opressão. Contudo, a gente tem uma mistureba tão grande na cabeça que tem pessoas que defendem religiões ancestrais, né, por causa do preconceito, da intolerância religiosa e da gente saber, só que essas religiões ancestrais, elas não têm boa moral e ética, e muitas delas elas são escravagistas e discrepantes com relação às ideias anarquistas que a gente, né, do socialismo libertário, da emancipação das mulheres, por exemplo. Então, não é porque uma religião ancestral ou indígena que ela automaticamente
vai ser boa ou ela vai ter princípios bons, mas mas o que nós não podemos fazer é deixar de aprender com a nossa história e com a nossa comunidade e o que a gente pode melhorar ou não que condiga com uma ética universal. E aí a nossa moral vai estar dentro de uma lógica ética que existe. Então tem uma outra porcentagem de pessoas, como eu estou sempre falando, que acredita que não existe moral, que a moral ela é abstrata demais, e não é verdade. A moral ela existe, a moral ela está aí, ela precisa ser falada, precisa ser exposta, né? A gente tem condutas sim que não devem ser feitas. E por isso que a moral dentro do feminismo é enorme, né? Na verdade, a luta política é para encontrar boas morais e combater a moral conservadora ou a moral fascista, machista, misógina e tudo mais. Então, é pela base da moral, não tem outra. A moral é que nem uma faca, né? Ela pode ser boa, ela pode ser má. Quer dizer, a moral em si, ela não vai ser nada, ela só é uma ferramenta. Quem vai estipular que, né, a moral, se ela é ética ou não, é nós seres humanos. Então, por que eu estou falando isso? Aí a gente nasce na espiritualidade já do conservadorismo, que é as religiões patriarcais. No meu caso, olha para vocês verem, eu tive liberdade religiosa na minha vida porque a minha mãe e meu pai nunca foram firmes assim, de me colocar dentro de uma igreja, de eu ser obrigada a seguir aqueles preceitos, né? Minha família sempre foi mais assim tranquila com isso, mas eu sei que tem pessoas que até apanhavam se não rezava, elas eram obrigadas a ir para a igreja e acompanhar, né, o movimento espiritual da família de forma bem aleatória. Então, às vezes a pessoa era obrigada a ir para a igreja evangélica, mas a mãe também ia para o candomblé ou para a umbanda, e isso causa uma certa confusão na criança e na pessoa ali, de quem é que está certo, principalmente se a pessoa ela tá tipo assim, ela vai para a igreja evangélica e às vezes vai para um candomblé quimbanda, por exemplo. Nossa, é uma mistureba de conceitos e moral, por mais que pareça que não. E aí muitas vezes as pessoas acham que isso como eu posso dizer, que isso não interfere na vida das pessoas, né? Que não interfere assim no aspecto de transformar a vida da pessoa, que isso não tem diferença no ato político da vida dela, sendo que a política é pessoal. Então, se a gente tem várias religiões, várias igrejas, várias vertentes, e as pessoas estão indo por essas vertentes, isso modifica a visão dela quanto pessoa política, né? Por exemplo, para o cristianismo, foi mostrado no cristianismo, não luta pela sua comunidade. Espera que o Messias vai vir para salvar a gente, né? Essa é a sensação que as igrejas católicas começam a trazer com relação ao Messias, às religiões messiânicas, né? Então, os judeus falavam assim, não precisa lutar pela comunidade, porque nós, sacerdotes, já estamos cuidando de tudo, porque nós sabemos o que é certo e errado, né? Depois vêm os católicos e falam, os romanos, e falam assim, não, além de vocês não precisarem lutar pela liberdade, né, que nós estamos organizando a sociedade, vocês também não precisam fazer nada espiritual, porque é só esperar o Messias voltar. Então não precisa ficar pensando em espiritualidade de fato, entende? Porque pensar em espiritualidade é refletir sobre o nosso comportamento moral dentro da sociedade. Então, tem pessoas que são satânicas, por exemplo, vertentes satânicas é até interessante, porque tem as pessoas que são humildes no satanismo e pegam uma vertente mais leve, e tem outras que vão pegar um pensamento mais, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, e o mais forte vence. Então, existe aí diversos, como eu posso dizer, barreiras atualmente para que a pessoa se envolva num ato político e lute pelos direitos sociais quando ela está em volta de conceitos espiritualistas muito pesados, muito fixos, muito rígidos, né? Então, o que acontece é que as pessoas acabam
misturando. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem que não acreditam em espírito, mas não conseguem dormir de luz apagada. Não é verdade? Tem pessoas que não, sei lá, dizem que... Não sei, as pessoas que acreditam também, né, falam assim, que acredita no Messias e tudo mais, mas paga o dízimo para mim, senão a igreja não vai conseguir se sustentar. Ué, que Deus é esse que precisa de dízimo, não é verdade? Então, vejam que até dentro dos paradigmas que a pessoa vai montando espiritual, começam a ter choques de vivência, de filosofia, e isso tudo é normal, faz tudo parte do plano do processo reflexivo da espiritualidade. Acontece que uma coisa é uma pessoa que não acredita em espírito ter medo de espírito, outra coisa é uma pessoa que diz que tem a salvação do mundo nas mãos e pede dinheiro do povo para que isso aconteça. Então, são duas vertentes da espiritualidade que mostram que as pessoas, na verdade, estão bem perdidas nas suas crenças. Por exemplo... o Malafaia não, teve uns caras aí dos pastores que falam que o Messias é uma criança, que não deve seguir ele porque ele é ingênuo demais, né? Então parece que essa igreja está falando sobre o Messias, mas na verdade é o oposto. Ela está descredibilizando o seu próprio ícone ali de aquele arquétipo de referência de salvação. Na verdade ele está distorcendo a sua própria criação, por assim dizer. Então, aí quem é que sofre com isso? Geralmente é o nosso próprio povo vulnerável. E agora que eu também quero falar com vocês que o povo não é ingênuo de fato. Por mais que as pessoas estejam agora nas religiões, nas igrejas, por mais que as pessoas elas não estejam em volta dos grupos políticos, porque a gente não está bem com a nossa política, né? Os nossos coletivos ainda são muito separatistas, enfim. O que acontece? Ela se sente ali em um lugar de acolhimento das pessoas que ela ama na igreja, ou nas reuniões que ela faz com os amigos no bar, entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou aqui trabalhando o coletivo, eu estou trabalhando a espiritualidade movendo os coletivos. Então, se uma pessoa vai para o bar todo dia, toda vez, todo final de semana ela curte nos bares, isso também tem a ver com a espiritualidade. Né? Não estou falando contra os bares, sorte de quem pode. Né? Mas o que eu estou querendo dizer isso também tem a ver com a espiritualidade da pessoa. Tudo tem a ver, o nosso comportamento tem a ver com aquilo que a gente cria de paradigma social, né? Sobre o que é felicidade, sobre o que é viver intensamente, como que a gente deseja viver nossa vida, até que ponto que eu posso me entregar para o outro, até que ponto eu posso ajudar alguém que precisa de ajuda, né? E até quanto que eu sou autossuficiente para encontrar a minha própria espiritualidade. E falando de práticas espirituais, então, fazer essa autoanálise, quebrando os próprios paradigmas, preconceitos, tabus, medo de estudar temas que são esotéricos, estudem tudo, não tenham medo, medo de repente mudar as crenças, entende? Nem vou ver porque vai que eu acredito, né? Ou nem vou ver, vai que eu acabo desacreditando no que eu estou acreditando agora. O medo do salto, do pulo, do novo, do conhecimento. Não tenham medo, vejam tudo que vocês puderem ver. Antigamente, a internet era mais fácil, porque como as coisas eram muito polêmicas, veio muitas pessoas novas e boas falando de coisas absurdas. Não estou falando que elas eram verdadeiras, mas parecia que tinha mais paixão na hora de falar. Hoje, é tanta gente, por exemplo, falando de ET, tanta gente falando de política, tanta gente falando que acaba realmente se perdendo aquilo que a gente quer mesmo, a essência, e até o fundo da toca do coelho das ideias, falar aquilo que todo mundo tem medo de falar, né? Adentrar em temas que ninguém quer adentrar, ser o primeiro naquilo. A gente pensa assim, nossa, que pessoa maravilhosa, ela é a pioneira naquele assunto. Mas, gente, tem tanto assunto para ser pioneiro, tanto assunto, tanto tema que, na verdade, é difícil você não ser pioneiro em algum assunto. O capitalismo fica tão colocando a gente num pote de
de misérias, né? Miséria emocional, miséria de vários tipos, que aí a gente acaba pensando que realmente, né, não tem essa coisa de ser pioneiro em alguma coisa. Tem que ser um gênio para ser um pioneiro, para fazer algo diferente, bom, tem que ser assim, genial, né? Não, gente, isso é o capitalismo. Todo mundo, se for incentivado, tem algo genial para dar, algo genial para contribuir. Então é isso que a gente quer, que as pessoas aprendam a ser autossuficiente, até mesmo na conectividade dela com o todo. Como que você faz para sentir-se parte do mundo? O que você faz internamente? Como você conversa com as vozes da sua cabeça? Dentro de nós somos muitos, por assim dizer, não é? Pelo menos, mas tudo bem que é engraçado isso. Eu já vi gente que se questiona de formas diferentes, né? Então, tem pessoas que nunca conversam com a própria cabeça. Eu sou a pessoa que só consigo conversar. E você? Você consegue conversar com a sua cabeça? Ou você é do tipo que a mente é bem silenciosa? Ou não, você chega até ouvir essas pessoas falando com você, né, de dentro de você. Quando a gente lê a Bíblia, lá no começo está escrito assim, e Deus criou a luz e não sei o que, essas coisas, né? Mas na verdade, se você ver, vai estar escrito assim, nós criamos a luz, nós decidimos, eu vou até colocar, Bíblia... Gênesis, logo no começo, eu acho. Deus se coloca como vários, né? Deus não se coloca como um só. E aí é por isso que o pessoal fala até que pode ter, que na verdade a Bíblia foi baseada em extraterrestres, porque Deus nunca fala que ele é um, ele sempre fala que é vários, né? Então, mas o que eu tô falando isso só porque é interessante pensar que Deus se colocava como vários e que nós também se colocamos como vários dentro da nossa cabeça, quando a gente dialoga com a gente, e que isso já é o princípio da construção da cultura. Isso já é o princípio do grupo sendo formado. A internet ajuda bastante a gente se conectar, mas ao mesmo tempo o serviço está tão duro do capitalismo, o dinheiro está tão escasso, tão difícil, que a gente virou prisioneiros das nossas casas, né? Então... e ainda por cima, essa globalização de informação fez com que as pessoas ficassem cada vez ainda mais assim, eu sei, e eu posso rir da sua cara se você pensa diferente de mim. Eu posso zoar com você, posso tirar onda, posso sei lá o que, né? Ai, gente, esse meu computador é muito lento quando tá fazendo coisas assim. Eu nem sei se tá funcionando, né? Vai que nem tá mais também. Enfim, aí quais são as práticas espirituais que todo mundo pode fazer e que, né, ateus, pessoas de igreja, e que é algo universal e que para mim sim faz parte da prática do autoconhecimento. Eu não vou adentrar aqui muito em coisas esotéricas de fato, eu não sei se vocês percebem, mas eu não estou entrando em assuntos esotéricos, né? A Lu apareceu, ó. Uai, nega, é ao vivo? Ela disse. Eu consegui ver. Vamos ver se eu consigo fazer aparecer aqui na tela, Lu. Peraí. Eu tô fazendo um monte de live ao vivo agora, tipo, vou fazer um monte de, mais ou menos, até eu conseguir terminar, pegar bastante esse tema espiritualidade anarquista, porque o pessoal estava me pedindo para falar mais sobre espiritualidade e anarquismo, né? Aí eu separei vários temas e tô já fazendo, porque vai que os ET aparece aí eu tenho que fazer o trabalho, terminar isso aqui, né? Então já deixa tudo aí para as pessoas futuras. Ó, Lu, eu vou tentar colocar você aqui, ó. Vamos ver se aparece. Pera, acho que apareceu, ó. Vamos ver. Aí então é isso, né? Por isso que eu tô aparecendo agora, Lu. Aí eu fico meio sem graça de enviar os links, tanto porque eu tô fazendo um monte, né? Aí eu não quero atrapalhar, sabe? Então é que eu fico meio tímida.
Mas é bom assim. Então eu planejei essas lives para falar especificamente desse tema, espiritualidade e anarquismo. Aí eu tô falando agora de autossuficiência espiritual e práticas espirituais. Então, como que a gente pode fazer com que a gente seja dono da nossa espiritualidade, visto que espiritualidade é a construção da nossa própria ética, princípios, moral. Então, na minha opinião, o anarquista não é antimoralista. Tudo bem, antimoralista sim, porque moralista já é uma pessoa que ela é presa às suas próprias moral, né? Então, geralmente, o moralista, ele é uma pessoa dogmática também. Mas não é aqui que a gente está tratando. A gente está tratando de a questão da moral enquanto um comportamento social adequado e que todo mundo consegue chegar através da ética, da lógica, numa moral que condiga com o que a gente deseja e que a gente acha que deve ser. Então, por exemplo, para mim, uma moral incontestável é que criança não pode consentir com adulto né? Então, criança não consente nunca. Para mim, não tem uma abertura que vá permitir que isso vá mudar socialmente. Então, uma sociedade, na minha opinião, que segue uma moral boa, é uma sociedade que condena pedofilia, por exemplo. Né? Então, uma sociedade que condena o nazismo é uma sociedade que está com uma boa moral, na minha opinião. É disso que se trata, porque quando a gente não tem o nosso princípio, a nossa moral, o nosso objetivo de vida, tudo bem, eu não tenho nada, eu não tenho de moral, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, mas o que eu posso ofertar para as pessoas, do pouco que eu tenho, né? Aí, o que acontece quando a gente começa a colocar nossos princípios, ideais, objetivos em prática, dentro das ferramentas que a gente tem? A gente se torna autossuficiente. A gente se torna autossuficiente porque a gente não precisa mais das pessoas, de um líder, de um guru que vai chegar para nós e falar, não, faça assim, faça assado, né? Porque se você está lá seguindo alguém que você acha que é uma pessoa espiritual muito legal, mas ela fala algo que você não concorda, você não vai falar assim, não, mas ela é o mestre e eu não posso dizer não. Não, você vai questionar. Né? Você vai falar, não, isso é uma espiritualidade anarquista. A espiritualidade anarquista é aquela pessoa que ela sabe entrar e sair dos lugares, ela sabe questionar as pessoas que ela admira, sem necessariamente perder a admiração, né? Mas também sabe perder a admiração se for necessário, né? Escuta todo mundo, tem essa coisa de conseguir ver o ser humano como um outro que também é sábio, que também é espiritual. Tem muitas frases da espiritualidade da nova era que são muito legais, que são muito assim empoderadoras, e a gente tem, claro, né, as coisas erradas da nova era, os coaches e pessoas que abusam dos temas, que abusam das coisas e tudo mais, que também precisam ser questionados, mas também tem aquele lado bom. Por isso que eu sou universalista, porque eu acredito que dá para pegar as coisas boas das religiões e trabalhar dentro disso para enaltecer o anarquismo, o socialismo libertário, mas para isso a gente precisa ouvir a crença das pessoas sem julgar, né? Mas já fazendo uma análise assim, o que eu posso usar aquilo para a luta socialista libertária? O que tem de razão no que a pessoa está falando? O que eu não posso permitir que a pessoa, né, passar despercebido? Então, se a pessoa fala que a mulher é obrigada a casar com um homem, isso é muito fora da nossa moral, né? A gente acha que mulher não tem que ser obrigada a nada, então nós temos moral. E é isso que eu falo, os anarquistas são mais moral, né, do que os conservadores na grande maioria, né? Nós somos pessoas que estamos toda hora reivindicando uma moral, reivindicando um comportamento que não seja opressivo, que não seja, né, enfim. Aí o que acontece? Então nós estamos meio confusos. Tem pessoas que não acreditam em ET, por exemplo, mas tem medo de ET, né? Tem pessoas que não acreditam
espíritos, mas tem medo, tem gente que não acredita no e tal. E tem outras pessoas que acreditam em Jesus, mas não vivem uma vida como se acreditasse. Tem pessoas que vivem falando que acreditam no inferno, mas vivem uma vida como se não temesse a nada, né? Então, na verdade, o que acontece é o nosso autoconhecimento e como que a gente está conversando com a nossa criança interior. E é essa parte que vai trazer a autossuficiência para nós. Quando a gente faz a dinâmica da nossa reflexão sobre a nossa criança interior. Porque a criança interior, ela é impressionável. Independente do que você acredita com a sua águia, com a sua razão, né? Então a criança interior é aquela chama que fica em nós, que permite ver o fantástico. E essa criança, quando ela está muito silenciada dentro de nós, ou quando ela está muito... Isso é tudo, né, assim, muito silenciada. O que significa uma criança interior silenciada? Pode ser uma pessoa que nunca se diverte, pode ser uma pessoa que só trabalha, pode ser uma pessoa que tem muitas responsabilidades e cobrança, pode ser uma pessoa que desde a infância não pôde brincar, não pôde ter o direito à diversão, não teve muito carinho, muita atenção. Então ela cresce... sem, eu posso dizer, sem conhecer a si mesmo, sem conhecer a sua própria criança, quem ela era quando era criança. Então, quando ela começa a retomar o que eu gostava de fazer quando eu era criança, o que me assustava quando eu era criança, o que eu queria fazer se eu fosse adulto, o que a minha criança do passado pensaria de mim agora, se eu pudesse olhar nos olhos da criança que eu fui, o que eu falaria para ela? O que eu diria para essa criança? Eu comecei a pensar nisso quando eu comecei a tratar melhor as crianças ao meu redor. Então eu tratava as crianças ao meu redor com carinho, mas eu era muito dura comigo. Eu ainda sou, mas eu era muito dura comigo. Até que teve esse vídeo, eu não sei se vocês viram, foi um filme, eu nem assisti o filme, mas essa cena é linda mesmo, em que a menina se vê quando criança, né? E aí o professor, eu acho, fala para ela, o que você falaria para ela agora? E aí a personagem chora, né? Pensando, porque realmente, às vezes a gente trata melhor as pessoas do que a nós mesmos, internamente. Só que como a gente se vê muito como adultos, a gente quer ser mais duro com nós, né? Pra gente poder sobreviver no mundo. Eu sou super sensível, mas geralmente é assim. E quando a gente percebe que nós somos crianças também, que tem a memória da criança dentro de nós e que ela está viva, e ela só vai estar viva se a gente entender ela, aí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que a gente aprende a respeitar a nós mesmos. E a gente aprender a respeitar a nós mesmos não significa que as pessoas ao nosso redor vão nos respeitar também, mas já significa que a gente já está tendo autossuficiência, independência espiritual. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha força, eu sei que eu sou um ser humano tanto quanto os outros, né? Então eu me respeito, eu respeito, por exemplo, a minha vontade de querer tomar um sorvete numa tarde de sol. Porque a minha criança sempre gostou de tomar um sorvete numa tarde de sol, né? De ver uma coisa diferente, de brincar, de falar de um tema absurdo, de fingir que existe ET, de fingir que existe espírito, né? Tudo na parte da imaginação. Então vamos para vocês voltarem a brincar que nem criança. Tudo bem que se vocês forem lá com as crianças, brincar com as crianças jovens... as crianças jovens, né? Se eu vou brincar com as crianças, você vai se divertir bastante e você vai aprender muito com elas, porque através das brincadeiras a gente aprende muito. Mas saber brincar com você mesmo dentro de você, se permitir adentrar em temas que, né? É difícil atualmente, eu vou falar porque é muita gente falando, né? Mas, enfim. Então, vamos para as práticas agora, pra gente, né? Eu faço lives de mais ou menos 50 minutos. Então, quais são as práticas espirituais que todo mundo pode fazer e que eu tenho certeza que se você fizer, você vai sentir grandes diferenças na sua vida? Não vou falar para você que talvez você fique mais feliz, nem vou falar para você que vai resolver seus problemas. Eu estou falando que faz parte de uma dinâmica e de uma brincadeira de autoconhecimento, de você se autoavaliar e empiricamente você vai ver o que vai acontecer e depois você me conta. Então, por exemplo...
Contato com a natureza. Talvez seja o primeiro processo de alguém que não é espiritual, ou que não tem nada de espiritualidade, ou que só viveu a espiritualidade numa igreja religiosa. Vai ser a primeira coisa que ela vai fazer para voltar-se à espiritualidade, que é ir para a natureza. Então, qualquer mulher bruxa, né, sabe disso, que a magia está na natureza. Quando a gente está numa cidade, a gente está dentro do chip. E parece um chip mesmo, né? Se a gente olhar por cima o 2D, né? O bidimensional, se a gente olhar o bidimensional, a gente vai ver. Tá bom, Lu. A Lu disse, se você despedir e eu não falar nada, é que eu dormi. Tá bom, Lu, muito obrigada, você me dá muita força, porque você participa junto e eu fico muito feliz. E tá tudo bem, porque tá tarde, né? Eu comecei tarde, eu tô fazendo tarde. Mas amanhã eu vou fazer mais e as leituras eu vou começar. As leituras eu vou começar no... Ai, gente... Vou começar as leituras depois do dia 2, porque eu quero pegar sequenciado, sabe? Assim, não ficar pulando por causa do Réveillon, Natal, aí eu dou continuidade depois das leituras. É isso, então, ó, contato com a natureza, Lu, já que tá nós duas aqui ainda antes de você dormir. Outra prática espiritual antes de dormir quando você fechar os olhos, imagina uma paisagem bem bonita, uma natureza, e você deitando no gramado e olhando o sol, ou se você quiser que esteja à noite olhando as estrelas. Esse é o seu mundo, ninguém mais pode invadir. Olha que legal. Mas se você me deixar, eu posso te visitar no seu plano astral. A gente pode se encontrar, por exemplo. Deixa eu pensar um lugar bem bonito. Eu sempre penso em praia, né? Então eu posso te encontrar, Lu, se você quiser, numa praia bem bonita, e aí a gente fica lá batendo papo sobre a vida, sobre as estrelas. A gente pode fazer aparecer coisas voando, pássaros e brilhos. Eu contei uma historinha para você dormir feliz. Então, é mais ou menos isso, né? Isso faz parte da gente aprender a se conectar com nós espiritualmente. Quando a gente, antes de dormir, a gente relaxa, né? A gente brinca com os nossos sentidos. Gostou, Lu? Ai, que bom. Então, mais legal ainda. Quem sabe a gente não se encontra. Aí nessa praia, ó, essa praia vai ter ondas. Você gosta de ondas fortes ou ondas fracas? Vamos imaginar que são ondas fracas. Não sei. E bem fraquinhas, assim. Pode ter um mar de cor verde. Uma lua bem bonita, grande. Rosa, que sabe? Porque quanto mais coisas específicas que a gente faz, mais fica real, né? São planos astrais. Você nunca foi pra praia? Você nunca viu o mar? Nossa, Mari, ó, tava falando com a Mari. Nossa, Lu, eu não imaginei. A gente precisa resolver isso, hein? Vamos resolver isso. Antes dos ETs vir, eu vou resolver isso pra você. Pode deixar, até o ano que vem, no final do ano que vem, você vai ver o mar comigo. De verdade, verdadeira. Ó, a gente já tá criando, ó, tá vendo? Tá vindo já pro material. Por quê? Porque dizem que... Aí é esotérico, tá, gente? Vocês se apegam se quiser... Não fica bravo comigo. No esoterismo vai falar que a semente do material começa na mente, né? Então, primeiro você planta a ideia, e aí dessa ideia surge o material, surge a realidade. Então Lu, vamos fazer isso acontecer. Se você quiser também, daí você fala, não, mas eu tenho medo do mar, por isso que eu nunca vou, e daí não dá, né? Mas se você fala, não, olha, eu sempre tive vontade, quem sabe a gente não dá um jeito. Quem sabe? Aí, então, assim, essa é uma prática. A primeira prática de alguém que quer entender melhor a espiritualidade e tentar sentir um pouco desse misticismo, mesmo sem acreditar em espírito, ET, Deus ou coisa do gênero, tá querendo ir para um viés mais espiritual, como da Maria Lacerda de Moura, ou de outros pensadores aí que falam dessa espiritualidade
de Spinoza, não sei, de taoísmo, né, budismo em si, natureza. Vai na natureza, aí você pode brincar de conversar com as árvores, que nem você, quando você era criança, você não brincava dessas coisas? Então, brinca com diálogos, com coisas assim, se conecta com a natureza. Tem um livro que se chama O Diário Roubado, que a protagonista, né, é sobre lésbicas, e na verdade é sobre a sexualidade da mulher, né? E aí então ela deita assim a personagem na grama, e aí ela fica tão à vontade com a natureza que ela fala que começa a se excitar, né? E aí ela começa a se tocar e tal, e ali com a grama, tocando a grama, essas coisas que o pessoal geralmente associa a hippie. Mas na realidade não é nada mais do que uma mulher muito confortável e se satisfazendo sozinha ali na felicidade dela, se autoconhecendo o seu corpo, junto com a natureza e tudo mais. Mas as pessoas sempre vão associar isso a outra coisa, né? A imagem disso, ou a erotismo, assim, é erótico, claro, mas num aspecto, assim, pornográfico, né, da maldade, não dela se autoconhecendo e se conectando com a natureza ali, do modo dela. Ela, assim, ela descreve que ela sente tanto prazer e felicidade de estar ali, que aquilo é que causa a sensação de excitação nela, né? Então, é algo assim bastante forte para nós, principalmente para nós mulheres. Eu não vou falar que para os homens não é, claro que é, todos somos animais. Nós não deveríamos estar pisando toda hora no chão de concreto, a gente tinha que estar pisando no chão de barro, né? Esse é o desejo da nossa criança interior, brincar com a natureza, mas a gente está cada vez longe dela. Então, o que acontece? Quando nós mulheres, principalmente, voltamos para a natureza, vários insights que a gente não estava tendo, a gente começa a ter ali, né? Então, nossa, eu não tinha percebido isso, nossa, eu não tinha entendido aquilo. Olha como os animais são. Os animais são os mais incompreensíveis, né? O jeito como nós imaginamos os animais da natureza é completamente diferente do que realmente eles são, né? Aí já começa com a questão de achar que eles não são conscientes, sendo que eles são conscientes de muitas atitudes, ou de dizer que eles não amam, que não tem amor entre os animais. Ah, o gato só quer o seu carinho porque você alimenta ele. A partir do momento que você parar de alimentar ele, ele vai embora. Se você parar de alimentar ele, ele vai ter que ir embora porque ele senão vai morrer de fome. Não tem a ver com te amar ou deixar de te amar. Tem a ver com que ele passar... O cachorro já é diferente. O cachorro, ele fica ali com você e passa fome até o último, mas também porque ele não tem para onde ir, né? Ele é um ser inocente, um ser que precisa de acolhimento, uma criança praticamente, né? Então, enfim, mas são seres conscientes do amor, conscientes de suas memórias, conscientes de suas ações, assim, não como o ser humano, né? Também não é que nem o ser humano, mas também não é assim, tão ríspidos quanto o ser humano pode ser, né? Tão cruéis quanto o ser humano pode ser de fato. Espécies diferentes. Mas a natureza é isso, então. Se você pegar, daí você vai lá na natureza, aí você pode brincar de conversar com o mar, brincar de conversar com a árvore, com os passarinhos, começar a fingir que esses passarinhos estão conversando com você, né? O livro Ilusões, do Richard Bryce, isso são práticas. Ah, você está pedindo pra gente ser doido? Tô. Qual que é o problema? É isso que eu sou. Você tá aqui na psicodelia porque você quer ficar doido comigo. Então, não, tô tentando trazer um pouco de felicidade, entusiasmo e ânimos. Então, você vai lá, conversa, faz a sua história. Depois que você fizer essas práticas, quando você for criar qualquer coisa, você vai estar bem mais criativo. Você vai estar... A inspiração nunca mais vai sair de perto de você. E aí você vai falar, pelo amor de Deus, para de criar, eu não aguento mais tanta ideia. Eu não tenho nem tempo para fazer as ideias que eu tenho, entende? Assim que é. A inspiração, a fonte inspiradora, ela é constante, ela não deixa. Então, quando alguém falar, eu me sinto desinspirada, é porque a pessoa está triste, porque a inspiração é constante,
né? Outra prática que a gente pode, e isso está dentro da prática da meditação já, né? Mas outra prática que também leva à espiritualidade e autoconhecimento são as meditações. E meditações a gente tem diversas. Tem as meditações imaginativas, ilustrativas, então é aquelas que você tenta imaginar, que está no livro do Scott Gunnigan, que ele ensina a fazer essas técnicas de meditação, de cocriação, que ele chama, né? Mas são técnicas que eu chamo de criatividade, de práticas para você aumentar a sua criatividade. Você pode sentar de um jeito confortável, fechar os olhos e imaginar o que você quiser, e daí você fala, ai, Ari, mas isso é muito fácil. Não é. Experimenta ficar 3 minutos imaginando alguma cena para você ver como é difícil no começo. Hoje eu consigo ficar 40, 50 minutos parada imaginando histórias. Mas no começo da minha prática, meu Deus, é difícil se concentrar. É difícil fazer a criança interior ficar quietinha, né? E principalmente depois fazer com que ela melhore a técnica de visualização, técnica de tudo. Então, isso é uma técnicas que são de observações, meditação. Outras meditações também muito interessantes é a meditação do Zazen. É importantíssima, muito bom para o autoconhecimento e autocontrole. Você senta, você deixa a boca entreaberta, olha para um ponto fixo na parede, daí faz assim, né? Coluna reta, paz, dá uma mexidinha assim, pra ficar certinho. E aí você olha num ponto fixo, a mão assim. Por quê? Por quê? Porque essa posição é a posição mais confortável que o corpo pode sentir. Aí vai deixar o seu corpo todo confortável. A mão assim, por quê? Para os dedos não ficar se mexendo. Então você faz assim com a mão só para ela ficar bem posicionada e leve. Então, entende? Para o corpo ficar tranquilo. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a aprender a ouvir o seu corpo. Entender, por exemplo, que o corpo não fica parado rígido. O corpo está toda hora assim, ó. Né, os músculos, a vibração, dilatar, você começa a sentir o seu coração. E você vai fazendo isso vários dias. Você vai ver que vai dar insights diferentes do que você está tendo. Sobre você mesmo, sobre o seu corpo, sobre a dinâmica do seu coração, a dinâmica dos seus rins, seus fígados, essas coisas. Entende o que eu quero dizer? Tá tudo aqui, ó. Então, a prática da meditação do Zazen é muito legal e muito interessante. Não precisa ficar fazendo. É porque às vezes a gente entra numa prática meditativa e acha que vai ter que ficar fazendo para sempre, né? Não, gente, às vezes você fica tipo você faz 3, 4 dias, você entendeu a mensagem, não precisa fazer mais. Eu sou assim, né? Tem gente que vai falar que não, isso é só um grande mestre, o grande mestre que ficou, tem que. Eu não sei. Sempre que eu quero, eu volto para a meditação do Zazen e faço. Eu acho que a disciplina realmente deve levar a mais insights, a mais autocontrole, mas eu também não acho que é tão rígido assim. Faça, experimenta e depois você fala o que você pensou disso, o que você sentiu. O Zazen não é uma prática para você conversar com o seu eu interior. O Zazen é uma prática de você aprender a observar o seu corpo, observar a dinâmica da sua boca, observar os seus pensamentos, quais são os pensamentos que vêm e vai. Não é se apegar aos pensamentos, é simplesmente se observar. É só isso. Não tem reflexão, não tem ficar pensando em quem, em algo. É simplesmente se observar. É difícil ficar. Eu fui meditar lá aqui em São Paulo tem o templo da Monge Coen, né? Que fica ali na Liberdade. Eu fui lá, é gratuito. Eu fui com meu irmão, a gente foi meditar e a gente ficou meditando, acho que era 1h40. Nossa, é difícil, hein? Você ficar parada, sentada, só podendo se mexer devagarzinho e não podendo pensar, porque o ideal não é pensar nessa prática. O ego vai tentar fazer você pensar. O seu objetivo é não dar atenção para o ego da mente. É dar atenção, mas não é entrar na história, entende? Então você tem que estar toda hora só assistindo e não participando. Se autoassistir. Enfim, é uma brisa muito doida. Eu super recomendo. Outra também
é a meditação. Tá. Daí tem as meditações guiadas. As meditações guiadas também são. Tudo isso é arte, né? Para mim, meditação guiada do YouTube é arte. E é uma arte bem pouco explorada ainda. Então, para mim, o mestre das meditações guiadas, com certeza, é o Hélio Couto. Não tem ninguém até hoje que tenha feito, em lugar nenhum do mundo, por sinal, porque eu vejo muita coisa, que tenha feito qualquer meditação guiada que chegue aos pés do Hélio Couto. Tanto em conceito, quanto em riqueza de história e tanto quanto em riqueza arquetípica. Não é fácil fazer uma história e no caso da meditação guiada que o Hélio propõe, são meditações guiadas que mexem com os arquétipos. É muita criatividade que esse homem tem, né? Enfim, mas então é uma forma também de autoconhecimento. Outras meditações guiadas são aquelas que são mais para acalmar o coração. Então elas... e meditação guiada vocês sabem, né? Você vai lá no YouTube, coloca meditação guiada e vem uma pessoa e fala e tal, né? Vamos dormir. Pense agora num parque. Pense agora nas crianças brincando. Pensa que você está com uma bexiga na mão. Eu adoro essa. Da Kelly Soares, para lutar contra o desapego. Meu Deus, que mulher linda, maravilhosa. Aí ela fala, imagina que você está andando com um balão cheio de gás, né, e voando. Agora solta o balão. Nossa, minha criança interior, quando ela falou solta o balão, eu segurei mais firme, assim, ó. Não vou soltar o meu balão. É uma meditação muito legal para o autoconhecimento no aspecto do desapego. Muito legal. Então, tem meditações que são para o desapego, tem meditação que é para poder, autoestima, harmonia. O Hélio é que faz muito isso, né? Os outros eu não vejo fazendo tanto. Que são essas meditações que são guiadas e que vêm com várias histórias, conceitos, ideias, mensagens positivas. Tem meditação guiada, que daí já é outro esquema, tipo, mais voltado para análise, né? Tinha um cara, nossa, eu não lembro mais o nome dele. Eu via, perdeu nesse mundo de internet, né? Mas a meditação guiada dele era tão pesada, mas tão pesada. Por quê? Porque ele pegava e falava filosofias sobre o conceito da vida. Aí teve uma que eu estava numa época de eu estar numa confusão sobre cocriação, e esse homem começou. Porque o co-criador quer dominar o criador, e o criador quer dominar a sua criatura. E quando você cria algo, essa coisa se revolta contra você, e você se revolta contra essa coisa, e não sei o quê. A meditação dele, extremamente profunda, mas de uma complexidade assim, conceitual sobre criador e criatura, e essa dinâmica dos criadores com aquilo que ele supõe ter criado e o seu desejo de dominar aquela criatura. E ele fala sobre pais, mães e relacionamentos diversos, mas sempre focado nessa questão de até quanto que aquilo que você criou é seu, e até quanto que aquilo que você criou depende de você para existir. E até quanto que aquela coisa que você criou queria ter sido criada. E até quanto que aquela coisa que foi criada te ama agora. Não é? Então, nossa, tá vendo quanta criatividade que abre o nosso campo quando a gente faz uma meditação guiada? Nesse aspecto eu também nunca vi alguém fazendo como ele fazia, que a meditação guiada dele era mais filosófica, era mais nessa pegada meio de questionar a vida e as coisas da vida. Essa da Kelly Soares, por exemplo, não, era uma meditação guiada para o desapego. Então já era outros 500, né? Era uma caminhada mais para você se desapegar, para você ter sensações de alívio. Já a meditação do Hélio Couto já é tanto reflexiva, mas não tão reflexiva. Para ele é mais para te colocar, ele diz, né? Para te colocar na frequência certa daquilo que você deseja atrair. Então, ele acredita que as coisas que ele fala faz com que a gente se oriente e se orienta. Eu vou falar para vocês que orienta sim. E não é assim que você vai fazer e você vai melhorar de vida e vai ficar rico, tá? Não estou falando isso, estou falando de autoconhecimento, de que você vai se sentir diferente, você vai ter potências diferentes.
Essas são as diversas meditações que tem por aí e que, entende, o que eu estou querendo dizer aqui é que essa prática meditativa é algo amplo, não é algo fechado, é uma arte, mas para que serve a arte? Para que serve a arte? Você aqui tem que me dizer para que serve a arte na sua vida. A meditação também é uma arte, está dentro desse aspecto. Você está aproveitando? Você vai assistir um filme da Netflix. Aí que também já são as contradições do mundo, né? Que a gente sabe bem, enfim. Aí você vai lá assistir o filme da Netflix, uma grande produção, muito boa. Um grande filme, um filme muito bom. Quando você está assistindo o filme, o que acontece? Você está na meditação. Você fica lá parado, sentado geralmente em uma posição bastante confortável, com a barriga geralmente cheia, né? Tão confortável. E a pessoa fica falando, e faz as cenas, e você fica tudo uau, e você é o espectador da obra. É a mesma coisa de você pegar e colocar um fone de ouvido e escutar alguém falando e te induzindo a um estado alterado de consciência, a mesma coisa. Né? As pessoas têm medo das meditações, das práticas meditativas, por medo das pessoas mexerem com a cabeça dela. Mas daí vai assistir Netflix, assiste Facebook, assiste a mesma coisa, só que a diferença é só a ferramenta, né? Então é melhor você saber o que é meditação, o que é um estado alterado de consciência, porque daí você sabe se proteger, porque você sabe se reconhecer num estado hipnótico, do que você ficar fugindo do assunto, fingindo que tudo é uma besteira, que tudo não vale de nada, né? Nem quero saber disso, isso aí é pseudociência, não presta, sei lá do que chama, e aí nunca ter o autoconhecimento de como que é o seu estado alterado de consciência e como funciona a sua própria cabeça. E aí quando vai lá, assiste filme, assiste TV, assiste série, assiste jornal, assiste até mesmo os amigos, às vezes o amigo consegue te colocar em um estado alterado de consciência. Talvez eu esteja conseguindo agora, se a Lu já foi dormir, por exemplo, de repente, né, o assunto fez ela dormir. Enfim, deixa. Brincadeira. Mas o estado alterado de consciência, né? Eu estou aqui mostrando para vocês o grande campo que não é a salvação do universo, é o autoconhecimento, é a busca do seu próprio autoconhecimento e se entender dentro disso. Eu acho que essas são as práticas, né? As práticas espirituais, obviamente, de todas, que mais é a incrível, a última ferramenta que vai te ajudar a ter um autoconhecimento incrível, ajudar o próximo. Essa é a base da espiritualidade. Se você não sabe o que fazer, se você não gosta da natureza, se você não quer meditar, se você não gosta de esoterismo, se você não gosta de metafísica, meu Deus, homem, meu Deus, tudo bem, não gosta dessas coisas, ajuda o próximo, pronto, só isso. Só ajudar o próximo você já está se autoconhecendo, e por isso que o pessoal fica bravo com o Hélio Couto, porque o Hélio Couto, ele fala o seguinte: você não precisa de ayahuasca, você não precisa de, sei lá, qualquer coisa. O que você precisa é mesa radiônica, é cristais, e não sei o que, ou um grande conhecimento humano para poder limpar os seus chakras e ficar puro. Não, a única coisa que você precisa é ajudar o próximo. Imagina como que as pessoas do comércio, né, dos coaches aí da pseudociência ficou bravo com o Hélio. Eu fui expulsa de grupo porque eu falei isso, tá? Eu falei, gente, se você não tem dinheiro para pagar o tarô, né, não tem problema, porque o tarô também tem gratuito, né, coisas assim. As pessoas brigaram comigo falando que não, que uma pessoa que usa o tarô de graça é uma pessoa oportunista, que o tarô não tem que ser de graça, que não sei o quê. Vai lá e lê o livro Marcellus, o primeiro livrinho assim, ó, pequenininho. Lê as 3 primeiras páginas. Nem precisa ler tudo, que você já vai ver o que ele vai falar sobre cobrar, sobre o que acontece com quem cobra leitura de tarô. Não, mentira, não acontece nada. Mas ele fala, né, que o tarô não é para ser cobrado, que o tarô é um presente da ancestralidade para nós que somos do futuro. Então, na verdade, não era nem para cobrar o tarô, entende? Então, eu fui expulsa de um grupo da Wicca Brasil porque eu falei isso.
né? Assim, é claro, gente, que eu não tô falando que não é para fazer. Eu acho que o pobre tem que fazer de tudo para ganhar dinheiro, sim. Entende? As mulheradas saem, vem. Muita gente fala mal do tarô, falando que quem faz leitura de tarô é oportunista, né? Que tá querendo ganhar dinheiro em cima das pessoas e da vulnerabilidade dela. Enquanto tem um grupo que fala que tem que cobrar sim, porque o tarô é um trabalho, é um exercício, uma profissão que ajuda as pessoas. Eu digo que o tarô é importantíssimo, claro que sim. Muitas mulheres conseguiram sobreviver através da espiritualidade, tirando dinheiro de gente rica que estava vulnerável também, e elas estão certas. Imagina, as mulheres ciganas dependem muito do tarô, da leitura da mão, para sobreviver financeiramente. Aí vai falar que essas mulheres são más, que essas mulheres são oportunistas. Ou essas mulheres são espertas e estão ganhando dinheiro através de uma arte que diverte as pessoas, que faz com que as pessoas gostem, né? Então, na verdade, a gente tinha que estar incentivando as mulheres a continuarem fazendo leituras, a ter o seu próprio ganha-pão, entende? Muitas dessas coisas, por exemplo, muitos espiritistas que mentiam sobre as rodas e tudo mais eram pessoas que estavam precisando de grana, porque senão iam passar fome. E aí inventavam jeitos de conseguir dinheiro. É claro que hoje não, hoje é um comércio dominado pela elite que ganha milhões em cima. Agora, imagina uma senhorinha cigana ser considerada uma pessoa horrível e cruel, que ela passando fome, dificuldade, né, sem assistência médica, sem praticamente nada ali, às vezes morando na rua, né, a maior parte, muitas das vezes morando na rua, e a pessoa quer comparar ela com um pastor de uma igreja, um pastor de uma igreja que ganha milhões. Entende? Não é a mesma coisa. E o que é mais louco nesse planeta que a gente vive é que quem é processado são essas mulheres, vocês sabiam? Essas mulheres são processadas por fazerem bruxaria até hoje, atualmente. Enquanto quem está na igreja e tudo mais, se a gente processar intolerância religiosa, porque existe a lei da má-fé, né? Então, se uma pessoa chegar para você e falar, olha, se você rezar a oração que eu inventei, você vai ganhar 10 milhões de reais. Entende? Aí você faz a oração da pessoa, faz a oração, paga para a pessoa te ensinar a oração, e aí você faz a oração mais de 30 vezes e nada acontece. O que aconteceu? Você foi enganado. Então, você tem o direito de ir na justiça e falar, olha, aquela pessoa usou de má fé comigo. Só que quando a pessoa faz isso para as pessoas pobres, tipo essas mulheres ciganas e não sei o que, elas perdem mesmo, porque elas agiram de má fé através da bruxaria. Agora, quando você faz isso com a igreja, que você fala assim, olha, peraí, eu dei aquele dízimo pro pastor, me lasquei toda na minha vida, e a minha vida agora tá a mesma coisa e o pastor tá indo lá viajar. Então eu quero processar ele por ter me pegado numa situação de vulnerabilidade emocional, né, e agora eu quero meu dinheiro de volta. Não, quem ganha é ele, porque você está sendo intolerante religiosa, quem mandou você ir para lá. Então, é uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla aí de duas faces. Mas é isso, galera. Essas são as práticas. Se você começar a fazer práticas espirituais nesse aspecto que eu tô te falando, por exemplo, se você gostar da meditação, que daí já é mais esotérico, mas os chakras, por exemplo, os chakras te traz um autoconhecimento corporal, emocional, perfeito. Se você fizer igual seguindo, primeiro, antes de começar a fazer a meditação guiada dos chakras, por exemplo, estuda os chakras. Dá uma lida sobre o que os ancestrais falavam sobre isso, mas não vai atrás de pessoas que você vê que não é boa, vai atrás de pessoas que nem eu, assim, ó, que é apaixonada pelo bagulho. Você vai lá, você vai ver que não tô ganhando nada com isso, não ganho nada, não ganho dinheiro, pelo contrário, eu sou xingada, zoada, excluída, bladaga de blagdag, entendeu? Mas tô aqui nos dragaraves, entendeu? Mas então, você vai lá e faz isso, faz uma meditação guiada, né? Não, faz ali, estuda os chakras pelo Avatar, a lenda de Yang, tem lá a cena daquele, né? Escreve bonitinho o que cada chakra significa, o que você quer ganhar com essas meditações. Então, quando você faz a primeira meditação do chakra raiz, que é o vermelho, você imagina a cor vermelha em volta do seu corpo, Reiki,
né? E aí você já vai tendo uma sensação diferente com aquela luz vermelha. E aí você pensa, você se sente parte da história da humanidade? O que você pode fazer para você se sentir pertencente? Você se sente importante como uma estrela no céu? Você acha que as estrelas no céu são importantes? O chakra da raiz leva a gente a reflexões de segurança, de tempo. Quem foi que tirou de você a inteligência sua, o seu entusiasmo pela vida, a forma como você se vê no espelho? Se hoje você se olha no espelho e você se dá características muito ruins para si mesmo, é porque tem pessoas trabalhando desde quando você era criança para ficar comendo o seu cérebro, para fingir que eles são melhores do que nós, então a gente acha que a gente é ruim, para que eles continuem se achando bons, entendeu? Então, é uma auto-rebeldia quando você chega para você e fala assim, não, eu posso. Entende? Eu posso. É um ato revolucionário. Não só porque quando eu sei que eu posso, eu sei que o outro pode, o outro também pode, o outro. Entende? Todos temos capacidade de sermos importantes e criadores da nossa história da humanidade. Cada grão de areia é importante para a história do chão, da terra, da praia, né? Então, por mais que pareça que não, mas sim. Então, essas são as reflexões que o chakra da raiz vai te dando, e quando você sentir de fato isso, sentir que você é tão importante quanto as estrelas do céu, que a natureza, a mãe terra, está querendo que você seja vivo, e que ela está lutando com todas as forças delas para te alimentar, e que infelizmente não é culpa dela, porque a natureza está dando fruto. A natureza pode ser caótica e pode ter várias catástrofes naturais, mas não dá para negar que ela está agora nos alimentando também, né? E que ela fez o ser humano estar vivo há quantos milhões de anos já, né? Que a gente está aqui na Terra, habitando nela e ela nos alimentando, não com uma fruta, não com duas frutas, mas com 1 trilhão de frutas. Né? O que não tem de criatividade no universo afora tem aqui dentro, né? A gente não consegue encontrar um planeta que tenha uma árvorezinha, mas a gente tem nosso planeta Terra que tem diversidade infinita de frutas, de verduras, de animais, de verduras, de minerais, de tudo tem aqui. Então, é impressionante que os extraterrestres não tenham vindo ainda, né? Mas eu ainda acho que não é extraterrestre, gente. Eu acho que é seres humanos, sinceramente. Eu não sei se eu acredito em extraterrestre. Mas tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer. De qualquer maneira, saibam que existem práticas espirituais que não têm a ver com esoterismo e que nos ajudam no autoconhecimento. Quer ver outra prática que eu vou dar para vocês? Tem um monte, né? Já podia até trabalhar com isso. Outra, você escrever os seus sonhos. Então você dorme. Ari, mas eu não sonho. Então você pode escrever sensações. O que você, antes de dormir, o que você foi pensar antes de dormir. Então, já vai trazendo uma motivação para o cérebro também, né? Não sei disso. Mas para quem sonha e que tem esse hábito de sonhar também, tem um caderninho. Aí quando você acordar, você assina, ou você fala pro celular o que você sonhou. Isso também é uma dinâmica muito interessante de conhecer o seu inconsciente. Um autoconhecimento, você entender quais são os desejos do seu inconsciente. Hoje eu tive um sonho que eu fiquei, poxa, cérebro. Tá bom, né? Fazer o quê? Tudo bem. É difícil ser lésbica, é difícil. É isso, galera. Então, até mais. Muito obrigada. Já deu aqui 2 horas de live, não, 1 hora de live, né? 1 hora e alguns minutos. Eu agradeço a Lu, a participação. Você é demais, se você ainda estiver acordada. Se eu não te fiz dormir, né? Com as minhas histórias. E é isso, então. Daqui a pouco talvez eu apareça de novo falando sobre o próximo tema, que vai ser... Cadê o próximo tema? E assim, vocês vão criando aí o que eu estou querendo dizer, né? O papel da natureza na espiritualidade anarquista. Sabe uma coisa que tem na espiritualidade que eu acho que todo mundo deveria saber? É sobre a noite escura da alma.
por exemplo, que refere-se àquele momento em que a gente está com muita tristeza, sabe, profunda tristeza. Geralmente é o inverno da bruxa, é quando a bruxa tem que ir, se recolher, estudar, se autoavaliar, para poder sair da sua tristeza e transformar essa tristeza em algo bom e prático. Então eu acho tão bonito isso, né? A noite escura da alma, dá a impressão de que ela é importante realmente, a melancolia é importante, mas você tem que aprender a sair da noite escura da alma, porque ela impõe-se a você e a prática tira você dela de novo. Mas é um ciclo, né? É um niilismo eterno. Enfim, é isso aí. Nada do que eu falei aqui, eu espero que o que eu falei aqui ajude a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas isso não significa que eu estou ensinando a fórmula mágica, né? De alguma coisa. Eu espero que sim, vai que é verdade, vai que... Então, se você quiser trabalhar com a criação, aí você me fala, tá? Falar, eu fiquei lá imaginando que uma pessoa ia na minha casa e essa pessoa me dava um grande presente. Ela me dava um... Deixa eu pensar. Ai, meu Deus, que presente que eu quero ganhar? Vai, gente, fala um presente que vocês me dariam. Não, vou pensar. Não sei... Eu sei, uma flor. A pessoa vai lá na minha casa. Então tá. Imagina que uma pessoa vai na sua casa, uma pessoa que você gosta muito, claro, e essa pessoa vai te dar uma flor. Só que essa flor é diferente, porque essa flor é uma tulipa. Você vai receber uma tulipa amarela na sua casa. Uma tulipa amarela, pronto. Então, veja, uma flor muito rara, né? Assim, não é uma flor comum de se ganhar. Mas o legal, quando você vai começar a cocriação, é criar coisas pequenas e não coisas muito grandes. Então, por exemplo, você vai ganhar uma flor, vai ser uma rosa, porque é mais fácil de ganhar. Uma rosa vermelha, alguém que você gosta muito vai na sua casa, te dá uma rosa vermelha. E você vai falar, que coisa inusitada, nem imaginava que isso poderia acontecer. Mentira, você estava imaginando e você que criou. Às vezes eu falo isso. Nossa, eu nem imaginei que você ia me dar isso. E eu já sabia que ela tá brincando. Não faço isso. Eu não sou uma bruxa tão experiente, talvez. Eu sou mais ligada ao mental. Enfim, mas tudo bem, então imagina aí alguma coisa fácil de acontecer, que você acredita que pode acontecer, e depois você me fala se aconteceu ou não, e quais foram os sentimentos empíricos que você teve com isso. Então, muito obrigada a todos que assistiram, e quem vai assistir no futuro, me fala aí o que aconteceu com os extraterrestres, se era ET mesmo, ou se era algum bicho bobo chamado Homem Rico, que não tem o que fazer da puta da vida. A não ser ficar assustando a gente, como sempre. Né? Tá. Então é isso aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Fiquem com a natureza. A natureza. A natureza.